Tá zoando demais a careca do profeta, você vai ficar sem cabelo também. Nada, só é normal. Mas eu queria começar a reflexão de hoje a respeito de algo que eu tenho pensado muito durante esse tempo. Eu queria estender essa pergunta para você. Uma pergunta: o que é fé? Para você. O que é fé para você? O que é fé? E não só essa pergunta curiosa, eu postei ontem no meu store lá, geralmente eu não interajo muito no Instagram, mas eu realmente queria saber qual que é o espírito do tempo, né? Qual que é o pensamento a respeito dessas coisas. Porque um autor, que eu vou citá-lo já já, me pegou muito assim, esses últimos dias. E o livro dele, Temor e Tremor, é um livro sobre fé. E me deixou bastante encucado a respeito das minhas próprias convicções. E as críticas que ele faz e fez há 150 anos atrás, são críticas que poderiam muito bem, facilmente caber para a igreja de hoje, assim, para o tempo de hoje, para os cristãos de hoje. E uma das coisas que eu fiquei refletindo e abrindo mais leques a respeito da fé, e você vai entender, a gente vai fechar essas janelinhas no final, mas vou também fazer outra pergunta. Por que as pessoas não se sentem mais em casa hoje na teórica casa de Deus? Por quê? Tem lugar por aí que tem pista premium. Vocês ficaram sabendo disso? Tem pista premium porque, segundo eles, alguns artistas vêm na igreja e tal, e aí as pessoas ficam tietando os artistas, aí tem que ter uma pista premium para os artistas e tal. Então tem igreja que tem pista premium. Exato. E aí eu fico me perguntando, por que a gente não se sente mais em casa? Nós levamos o nome Head Home Church. Nós levamos casa no nome. E aí eu vou provocar mais você. Por que a nossa geração não se sente em casa em lugar nenhum? Por que você está procurando tantos motivos para viver e você não encontra nenhum? Isso é o espírito do nosso tempo. Você está parado aí olhando para minha cara porque você realmente pensou nessas coisas. Assim como eu pensei. Assim como eu penso desde sempre. Isso é algo do nosso tempo. E outra pergunta. Aliás, pergunta não, mas uma argumentação. É que a igreja sofreu, ao longo dos anos, uma descredibilidade institucional. Ou seja, as pessoas não acreditam mais na instituição igreja. Por quê? Por que as pessoas não acreditam mais? Porque se você fala que você é da igreja no seu trabalho, as pessoas já falam: ih, da igreja. Da igreja, cara da igreja. Aí automaticamente ela já pensa: hipócrita. Sim ou não? Há uma descredibilidade institucional da igreja. Isso, obviamente, se deu por muitos e muitos anos de abuso da igreja primitiva, ou melhor dizendo, para dar nome aos bois, para a igreja católica. Houveram muitos anos de abuso da igreja católica, só que eu não sou católico, você não é católico, nós somos protestantes. E por que a descredibilidade institucional continua? Por que você também não vale nada? Por que as pessoas não se sentem em casa com você? Por que quando você abre a sua boca para falar sobre Jesus, as pessoas não sentem conforto e casa, e não que isso deva ser um fator determinante? Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Por quê? Há um termo do cinema que se chama dispensação da o quê, Pedro? Esperei você complementar. Dispensação, não sei de onde da descrença. Sim. Dispensação. Cara, é cinéfilo, o cara me corrige o dia inteiro sobre filmes e tal. Pensei que ele ia... Dispensação da descrença. Você vai entender por que eu abri essa janela. Estou abrindo várias janelas e a gente vai fechar todas elas. Dispensação da descrença. Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Por exemplo, dispensação da descrença. Eu vou dar um exemplo do filme que a gente assistiu na semana passada. Esse é um exemplo claro de dispensação da descrença. É um filme bem legal com o Jamie Foxx, tal, como é que é o nome da outra atriz? Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston, exatamente. E aí é um filme que é de espião e tal, e aí eles começam o filme numa aventura, e aí eles ficam juntos e se passa 15 anos. Depois desses 15 anos eles estão exatamente iguais. Exatamente iguais, não tem um pelinho branco, não mudou nada, nada. Passou 15 anos, eles tiveram um filho, a filha dele tem 14 anos, o outro tem 12 e não mudou nada. É como se o filme tivesse só continuado. Ele utiliza desse artifício, a dispensação da descrença. Então, isso aqui você não leva em consideração isso aqui, tá bom? Eu tô te contando uma história mais importante. Não leva em consideração isso aqui, de que passaram-se 15 anos e eles não envelheceram. Isso aí não é importante. Porque eu estou contando uma boa história. E isso é uma dispensação da descrença. Dispensação da descrença é, por exemplo, você imergir numa história de ficção científica e acreditar naquilo, no filme, porque naquele universo faz sentido. Isso é dispensação da descrença. Justamente para que você possa imergir direito dentro da experiência do filme. Então o filme está te dizendo, eu estou te contando uma boa história. Não se importe com esses detalhes. Caraca, cobra dentro do avião! Como que 600 serpentes pararam dentro do avião? Não importa. Não importa isso. Não importa que eu estou te contando uma boa história de terror. É isso. Isso é dispensação das descrenças. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, primeiro capítulo. Jó, no primeiro capítulo. Hoje a gente não está aqui para poder discutir se o personagem Jó existiu ou não, tá? Não é o Scum. Não, nós não estamos aqui para poder falar sobre isso. Dispensação da descrença. Jó capítulo 1, versículo 1. Vamos lá comigo, acompanhe. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evitava o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus, perdão? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí, por enquanto. Aqui, o autor do livro de Jó está nos contando uma história muito interessante. De um homem, o mais rico daquela época. A gente pode aqui começar a quantificar a riqueza de Jó a partir dos gados que ele tinha, das ovelhas que ele tinha, das terras que ele tinha, e a gente vai chegar à conclusão de que Jó era um dono, era o cara da Tesla, assim, aquele cara que fez aquele gesto esquisito essa semana. Era como se fosse isso, o cara tinha muito dinheiro, tinha muita grana. Esse era Jó, esse era o personagem desse livro. E aí,
Jó era tão íntegro, e os primeiros versículos eles tendem a mostrar isso pra gente, que ele oferecia banquetes, e não só isso, ele não só dava festas e festejava a respeito daquilo que ele tinha recebido de Deus, mas ele também dava sacrifícios pelos seus filhos, porque ele pensava assim, olha, meu filho pode ter pecado, eu não sei que ele pecou, às vezes ele nem sabe que ele pecou, então eu vou oferecer sacrifício para que Deus o perdoe. Isso é o que o texto está nos dizendo. Olha esse homem, íntegro que dá sacrifício até pelos seus filhos, até pelos pecados que ele não cometeu. Esse homem, então, um dia, numa reunião no céu, aparece Satanás e provoca Deus. Satanás fala assim, Deus fala assim, de onde você vem? E ele fala, de rodear e passear pela terra. E aí a gente pode olhar isso e falar assim, caraca, mas a provocação então acontece só quando Satanás fala que Jó só é íntegro porque Deus guarda ele, porque Deus abençoa, mas quem provocou na verdade é Deus. Sim, há uma provocação mútua, mas quem provoca primeiro é Satanás. Porque quando Satanás diz, eu venho de rodear e passear pela terra, era um costume dos reis fazer isso, rodear e passear pela terra. Você se lembra no livro de Cantares, quando Salomão, ele coloca uma túnica e as pessoas não sabem que é Salomão e ele está passeando pelo reino. Davi também fazia a mesma coisa. Davi, quando ele queria saber como é que estavam as coisas dentro do reino, ele se fantasiava e ninguém sabia que era Davi, e ele estava passeando por aquilo que era dele. Então Satanás está dizendo para Deus, eu estou vindo do meu reino. E aí Deus provoca Satanás. Você viu meu servo Jó? É seu reino? Você viu meu servo Jó? Está me provocando, dá que eu te dou outra. É seu reino mesmo? Você viu Jó? Observaste Jó? E Jó começa então a sofrer todas as coisas que você já conhece. Perde a sua família, perde os seus bens e até lepra, a pior doença da época, ele tem. A pior doença. Eu fico me perguntando, caraca, eu acho que assim, eu provavelmente teria desistido na primeira esquina, assim. Matou meu filho, meu Deus, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de nada. Meus pais morreram, não quero mais saber de nada. Não quero mais saber de nada. E aí você pode estar pensando, será que nós estamos caminhando para um lado em dizer que fé, na verdade, é perseverança? Calma, não é aí que a gente vai parar. Não é somente aí que a gente vai parar. Fé não é só perseverar, seria uma visão reducionista da perseverança. Ou da fé, aliás. Mas eu vou voltar a provocar você. E dizer, qual foi a última atitude que você teve, que você se orgulhou e disse assim, caraca, isso aqui foi fé. Que não houvesse um ganho para você. Que não houvesse algo que você tenha barganhado com o que é espiritual. Que não houvesse algo que você tenha barganhado com esse mundo. E aí eu vou voltar lá para as primeiras coisas que a gente falou, a segunda coisa mais especificamente. Por que as pessoas não creem e têm uma desconfiança institucional na igreja? Porque toda vez que deram poder para a igreja fez o favor de dizer, eu não sou confiável o suficiente para que você me dê poder. Toda vez que isso aconteceu. Então toda vez que as pessoas depositaram a sua fé na igreja, a sua fé foi jogada no lixo. E aí há essa desconfiança institucional. E há um caminho de volta que nós devemos fazer. E isso nos atinge, porque nós somos uma geração existencialista. Caraca, tá me chamando de existencialista? Vocês são. Todas as perguntas que eu fiz, você se identificou. Você pensa em propósito o tempo todo? Você pensa por que você está aqui? Eu não estou dizendo que você não tem que pensar essas coisas, mas isso te leva a um estado de paralisia muitas vezes. Você olha para a existência e fala assim, nossa, caraca, eu acho que eu nem deveria existir porque isso aqui não faz sentido. Se eu fizer isso, outro isso vai acontecer, ou mesmo que eu faça todas essas outras coisas, não sei se vai acontecer essas outras coisas, não sei se isso aqui é verdade, não sei o que é. E nós estamos vivendo tanto numa geração existencialista como numa geração pós-moderna, porque não sabe mais também o que é, não tem mais solidez em nada, não faz nada de maneira sólida.
não faz nada de maneira com que a sociedade consiga ser impactada a respeito daquilo, porque nós enchemos a Paulista num dia, mas no outro os mendigos continuam passando por lá. Nós enchemos a Cracolândia num dia de ações, no outro dia a Cracolândia continua no mesmo lugar. Nós pregamos e pregamos sobre o avivamento e no outro dia o pecado continua instaurado dentro do nosso país e no Ocidente como um todo nós vivemos a maior crise de todos os tempos no Ocidente. E tudo isso está nas nossas mãos, mas nós estamos refletindo. Qual é o sentido da minha experiência aqui? Isso é justamente uma pergunta muito latente dos existencialistas, que é muito parecido com o niilismo também, né? Essa falta de crença, essa falta de fé nas coisas. Eu estou falando de existencialismo porque o cara que eu vou citar hoje aqui, o cara que escreveu o livro Temor e Tremor, é um existencialista. É o existencialista dos existencialistas, que é o Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Eu estudei sobre esse cara na faculdade, mas eu nunca tinha lido uma obra inteira desse cara. Tinha transliterado alguns textos dele de português de 1800, assim, mas nunca tinha lido uma obra inteira de Kierkegaard. E esse ano eu parei para poder estudar sobre Kierkegaard. E Temor e Tremor me deu uma surra. E me fez acreditar que eu sou uma pessoa descrente. A partir da narrativa do livro de Jó. Não é essa a narrativa que ele utiliza no livro. A narrativa que ele utiliza é a narrativa do livro do texto sobre Abraão levando o filho dele para ser sacrificado no monte. Essa é a narrativa que ele utiliza para poder embasar o seu livro. E aí ele está falando assim, olha, sei não, viu, mas acho que vocês não têm fé não. Fé é outra coisa. Eu acho que nada disso que vocês têm se baseia em fé. E essa obra é justamente uma obra que convida o famoso salto. Ele nunca citou isso, tá? Isso é uma abordagem filosófica da obra dele. Ele nunca falou, olha, estou dando um salto. Não, não é isso. Mas Kierkegaard, através das suas provocações ao cristianismo, ele nunca se denominou cristão, mas na filosofia, na teologia, ele é encarado de um dos maiores cristãos de todos os tempos, assim. Então, ele nunca se denominou. Ele falava, vocês que são cristãos? Ele era luterano, né? Olha, vocês que são cristãos, se eu fosse você, eu não fazia isso. Não é bem isso que Jesus disse. Não é bem isso que está na Bíblia. Ele sempre fazia uma crítica, ele era muito irônico. Uma vez, Kierkegaard falou assim, olha, se o líder da minha igreja, que tem uma casa que tem 40 quartos, é cristão, eu não sou. Mas se ele não é cristão, então eu sou. Ele era muito irônico em todas as suas colocações, justamente para poder provocar um sentimento existente naquela época. Sartre cita Kierkegaard, porque Kierkegaard é o existencialista dos existencialistas. A conclusão que Sartre chega é uma conclusão diferente, obviamente, de Kierkegaard. É uma conclusão muito mais parecida com o niilismo. Mas Kierkegaard nos convida a dar um salto de fé. E aí a gente vai fechar outra janela. Dispensação da descrença. Caraca, mas então você está querendo dizer então que eu não tenho que racionalizar nada? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você imagina a seguinte coisa. Um pai que orou a vida inteira para que tivesse um filho, porque a sua esposa era infértil. Ele recebe a promessa de Deus de que ele teria muitos e muitos filhos, de que ele não poderia contar quantos filhos ele teria. E aí quando ele recebe esse filho de Deus, Deus fala para ele no deserto, como se ele estivesse louco num devaneio, que ele deseja o filho dele, que é para ele subir no monte e sacrificar o filho dele. E esse pai pega as coisas para poder fazer o sacrifício e vai para o monte para poder sacrificar o filho dele. E aí o filho dele pergunta no caminho, ei pai, mas onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? Deus proverá. E aí ele chega no monte, começa a amarrar o filho dele, deita o filho dele naquele altar de sacrifício, pega um cutelo e vai assassinar o filho dele. Isso parece absurdo, mas esse é o convite de Kierkegaard. É o convite a viver o absurdo, a viver algo que a gente não consegue explicar mesmo. E deixa eu te contar uma coisa, você não vai conseguir explicar as coisas. Você talvez não consiga explicar a razão do porquê você está aqui. Você não vai conseguir explicar por que você sofre. E a gente talvez não tenha todas essas respostas fechadinhas na nossa cabeça, por mais que a gente estude
estude os filósofos, por mais que nós estudemos teologia, talvez todas essas chaves que são explicadas pelos teólogos, eles não fechem dentro da sua cabeça, não faça sentido. E o salto que nos convida é justamente um salto de fé. Um salto de fé que convida alguém a ter uma fé, como disse Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, porque se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então você consegue mover a montanha, ou seja, fé é algo inexistente na Terra, porque quem é que está movendo montanha por aí? Por mais que isso seja talvez um exagero, uma hipérbole do texto. Por que eu estou te chamando de existencialista? Estou me chamando de existencialista porque a gente só faz as coisas quando tem uma recompensa. E aí se não tiver recompensa, a gente fala, não faz sentido isso aqui, não vou fazer. Por que eu tenho que fazer? E aí as nossas convicções tolas nos levam ao evangelho de fariseu. Aí as nossas convicções tolas, que a gente acha que a gente é muito inteligente, eu estou falando de mim. A gente acha que a gente é muito esperto. E aí nos levam a nada. E se Jesus não voltasse? E se o céu não existisse? Você continuaria fazendo o que é certo? E esse é justamente o convite de muitos que falam sobre fé. Abacuque, parece lindo aquele texto, parece maravilhoso o texto de Abacuque. Olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, parece maravilhoso, nossa, que poético, e é realmente uma poesia, é realmente uma poesia. Mas isso demonstra Abacuque falando assim, não importa se o Senhor não colocar a mão na terra, eu vou continuar crendo no Senhor. E Abacuque cita no capítulo 2, o justo viverá pela fé. Que fé é essa que você tem? Essa fé mercadológica que te ensinaram, e é por isso que não creio na igreja. Porque nós vivemos vários fenômenos, né? Um fenômeno é de pessoas que acham que são tão inteligentes que elas conseguem aprisionar tudo sobre Deus. E aí a gente pode colocar no bolo um monte de gente, eu não vou citar aqui o nome, você entendeu do que eu estou falando. Teólogos que falam tão difícil que parece que Deus está vivendo em outro lugar, está vivendo lá no Olimpo. Filósofos cristãos que falam tão difícil que parece que Deus está vivendo no Olimpo. E ele fala só para uma classe elitista, né? Só para uma classe social que não muitas vezes nos atinge. Muitas vezes confortando só uma classe. E aí o outro lado está dizendo para você, creia que Deus vai te dar. Creia que Deus vai fazer. Ah, é? Aonde está isso na Bíblia? Que Jesus é esse que nós estamos crendo? Que Jesus é esse que nós estamos crendo? Precisa um cara que viveu 150 anos atrás falar sobre Abraão, uma coisa que a gente não viu, mesmo lendo várias vezes esse texto, mesmo ouvindo várias vezes a respeito desse texto, a gente não viu que Abraão é o pai da fé, não porque é bonitinho ser o pai da fé, mas Abraão é o pai da fé porque ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. E você não está disposto a sacrificar a sua própria vida. E você não está disposto a deixar os seus recursos na casa de Deus. E você não está disposto a deixar o seu tempo na casa de Deus. E você não está disposto... Aí você fala que tem fé. Aí você quer que as pessoas te sigam. Aí você quer que Jesus volte e o avivamento aconteça. Me desculpe, o tom não é de briga com você. Mas é de revolta por nossa geração. Por mim também. Essa revolta não é com você, é comigo. É com o meu coração. Que é falso e enganoso, é com o meu coração. O que é fé, meus amigos? É o mesmo Jó que sofre tudo que a gente sabe que sofreu. Diz, eu sei que o meu Redentor vive. Aí mesmo o mesmo Jó que sofre tudo que sofreu. Nos últimos capítulos ele diz... Começa a questionar Deus. E aí Deus fala assim para ele, Jó, onde você estava? Onde você estava, Jó? Quando eu criei todas as coisas, onde você estava? Onde você estava, Jó? Quem era você? Quem é você da fila do pão? Para me questionar. E aí Jó termina o diálogo dizendo,
Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vejo. É uma recompensa final de Jó? Ou é a vida de Jó? Ou é Jó experimentando Deus no pior momento da sua vida? Ou é Jó experimentando Deus quando Deus estava em silêncio, sem falar com ele? Ou era Jó experimentando Deus quando Satanás tirou tudo o que ele tinha? Ou era Jó experimentando Deus quando sua família inteira morreu? Ou era Jó experimentando Deus quando seus amigos falaram, negue esse Deus, amaldiçoe e ele morra? Ele ouviu isso da boca da própria esposa. E aí a gente continua. A gente consegue assistir um filme legal de ação e ter uma dispensação da descrença, mas a gente não consegue crer em Jesus. E a gente não consegue fazer o que é certo porque é certo. Fé. Hebreus 11. Abra sua Bíblia. É um texto que me choca bastante, então eu não quero só parafraseá-lo, mas nós vamos ler, palavra por palavra. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não ou soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu vou ler o último versículo de novo. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Por quê? Essa é a pergunta que você faz quando você olha para o texto. Mistério. E eu preciso me contentar com não respostas. Eclesiastes capítulo 3 é justamente falando sobre isso. A gente já falou sobre isso aqui. É uma não resposta. É uma
constatação de Salomão na sua fraqueza. E é uma não resposta. A eternidade não cabe dentro de nós. O que é eterno não cabe dentro de nós. Ah, mas Jesus falou que habita em nós e tal, através do seu Espírito. A simbologia é outra. Deus plantou em nós um desejo de eternidade. É o que diz Eclesiastes 3. Mas a eternidade não cabe dentro de nós. Deus é insaciável. Assim como o meu e o seu coração também é insaciável. Não vai haver saciedade no seu coração. Não vai haver uma palavra que eu diga aqui para você bonita que vai saciar o seu coração para sempre. Não vai haver uma palavra que você leia na Bíblia que vai saciar o seu coração para sempre. Isso é louco, né? Porque a gente também faz da Bíblia um ídolo. E faz de Jesus um ídolo também. Caraca, como assim? Mas Jesus não é... Não, Jesus não é um ídolo. Jesus é um ídolo? Jesus é Deus. Totalmente Deus. E por que eu digo fazer de Jesus um ídolo e fazer da Bíblia um ídolo? Porque eu leio as partes que me convêm. Eu leio as coisas que corroboram com o meu ponto de vista. E aquilo que confronta o meu não saber, eu deixo de lado. Eu falo, não, isso aqui... Eu pego de Jesus aquilo que eu quero. E aí eu tenho fé em Jesus quando eu quero. Por quê que eu tenho fé em Jesus? Porque ele vai voltar, né? Não é isso? Não é por isso que você tem fé em Jesus? Porque ele prometeu que voltaria e acabaria com toda a tristeza da terra. E se não houvesse essa promessa? E aí? Você estaria aqui hoje? Você está aqui por quê? Você está tentando comprar Jesus? Você está tentando aprisionar Jesus dentro das suas convicções? Porque eu conheço uma galera que fez isso também. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Conheço gente que fez do Machia, do Messias, um ídolo também. E está esperando ele vir até hoje. Se Jesus não fizer nada do que você acha que ele vai fazer, você vai continuar fazendo o que é certo, porque é o certo a se fazer. Nós temos parâmetros para seguir Jesus. Nós temos a Bíblia, sua palavra revelada. Eu não estou relativizando todas essas coisas. Mas eu quero te levar a pensar para além disso. Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Foi a pergunta que eu fiz no primeiro culto do ano. Eu conheci a fé muito cedo, em casa. E aí você vai entender que não é sobre mim, tá? Não, não estou dizendo aqui para você que eu tenho fé. Não sou eu. É uma experiência que me inclui, mas não é sobre mim. Mas eu conheci a fé muito cedo dentro de casa. Eu conheci a fé através de uma mulher que tinha acabado de se separar do seu marido depois de 20 anos de muito relacionamento abusivo, de apanhar do marido, de ter tido uma discussão com a filha, e que a filha também bateu nela, de ter tido a sua casa tirada de si, a casa que ela tanto trabalhou para comprar o terreno, para poder construir, já que seu marido não trabalhava. E ela é quem escolhe sair daquela casa para poder deixar e quebrar esse ciclo de abuso. Eu conheci a fé muito cedo. Quando uma outra mulher encontra essa mulher, essa outra mulher estava grávida de um menino. Essa outra mulher apanhou grávida do pai dessa criança. E aí,
A mulher que havia se separado acolhe essa mulher grávida. Sem motivo nenhum. Dentro de casa. Sem recompensa nenhuma. E cuida dessa mulher grávida. Cuida dessa criança. 3 anos depois, o filho mais novo dessa mulher morre. Assassinado. Vinte anos depois, outro filho dessa mulher morre. E as brigas com aquela filha dela, que já eram normais dentro da sua casa, continuavam. Mas eu nunca vi essa mulher blasfemar contra Deus. Nunca vi. Nunca vi. Nos momentos mais obscuros da minha jornada, e acredite, foram muitos. Se eu começar a falar aqui, a gente vai ficar 3 dias falando assim. Essa mulher nada fez, além de olhar para mim e dizer que me amava. Sem nada em troca. E obviamente você já entendeu que eu era aquela criança acolhida. Quando eu penso em fé prática, hoje, eu vejo essa pessoa. Mas eu também reconheço em mim uma falta de fé. Automaticamente, falta de Deus. Falta de Jesus. E se eu gostaria que você realmente refletisse nisso? E se o mar não se abrir? E se a visão mais conservadora, ou melhor, uma visão mais recente, é uma visão mais do século XVIII, né? Tanto a visão do arrebatamento secreto, quanto a visão também de que você vai dormir um longo sono esperando por Deus, é uma visão recente, né? Porque a visão da igreja é que você morre, então você ressuscita, né? A visão tradicional da igreja católica é essa. E aí você ressuscita no céu. Essa é a visão tradicional. E se você morrer e não ressuscitar no céu? E aí? Eu não vou saber de nada, né? Tá tudo certo. Mas você viveu sua vida como? Com fé ou sem fé? Esses dias, a Rebeca estava dormindo em casa. Ela estava dormindo no sofá, né? E eu sou pobre, né, gente? Sou pobre, então tem que ter cuidado com as coisas e tal, porque não tem dinheiro para comprar outra, né? E aí a Rebeca, minha filha, ela estava dormindo no sofá e ela fez um xixizão no sofá. Xixizaço. Pegou 2 lados do sofá, assim, foi aquela maravilha, ficou uma mancha gigantesca no sofá. Nossa, eu não lembro onde eu estava, só que eu cheguei, isso tinha acontecido assim. Eu, caraca, como assim? Vitória, o que você fez? Esse xixizão aí você nem limpou? Limpei sim, Ela limpou como comprou o ventilador. E aí, a nossa amiga em comum, chamada Margarete, ela falou o seguinte: a Rebeca fez xixi porque ela sentiu que estava em casa, num ambiente seguro. Ela fez xixi no sofá porque ela estava num ambiente seguro. Ela estava tão confortável em casa que ela fez um xixizão no sofá. Quantos de nós estamos dispostos a observar, sentir, ser afetado pelas mazelas dos outros
e mesmo assim continuar acolhendo ele dentro de casa? Você tem fé para isso? Você tem fé para poder dizer assim: eu sei que o Pedro é um cara muito estressado, mas eu vou continuar tratando ele bem, mesmo que ele continue sendo um cara estressado. Sei que o Matheus Pereira é completamente maluco, ele é o Pimento do Brooklyn Nine-Nine, mas eu vou continuar tratando ele bem, mesmo que ele não se torne uma pessoa mais parecida com Jesus. Porque é o que Jesus faria. E não é o que Jesus faria igual aquele filme, inclusive esse filme gostei demais desse filme na época, pra mim foi cinematográfico, eu tinha uns 12 anos, eu assisti O que Faria Jesus em Seus Passos. Se você não assistiu, você está sendo crente errado. Não, eu tô vendo vocês me olhando como uma cara de quem não assistiram, eu fiquei preocupado agora. Não. Matheus, você tem 30 anos, você tem que ter assistido esse filme. Não, isso não é possível. Não é possível. Ninguém assistiu esse filme? Nunca vi. Não, eu fiquei chateado. Não, agora eu me senti. Agora nós somos de gerações diferentes, tá tudo certo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sou uma geração melhor, tá tudo bem. O que faria Jesus em seus passos? É porque é um filme que ficou mimético, né? Com o tempo. Então ele ficou, usando um palavreado mais atual, ficou memético, né? Então com o tempo ele foi um filme que não envelheceu muito bem, que parece um pouco bobo. Não é como esse filme, mas enfim, a analogia não funcionou, agora eu fiquei triste. Agora vocês me chatearam. Não funcionou, achei que isso aqui seria cinematográfico, anotei isso aí. Vocês magoaram. Vocês não assistiram esse filme. Não, brincadeira. A parte de anotar é brincadeira. Não. Você... Fica quieto. A parte de anotar é brincadeira. Mas é realmente continuar fazendo o que é certo, independente do que aconteça. Olha só, caraca, isso é fé? É. E saber que isso aí, fazer o que é certo, segundo o nosso amigo Paulão, não é nada mais que justiça de Deus. Porque não tem mérito em você. É Paulo que está falando, não sou eu não. A fé que Abraão tinha, Paulo diz, foi imputada nele como justiça. Isso é um texto que aquela galera lá, calva, usa para poder também utilizar disso. Viu? Predestinado a ser o pai da fé. Uma galera calva lá. Tem muita gente calva. Mas a ideia do texto não é nem essa. Paulo sabia o que era Calvino, e Paulo tem compromisso com Calvino, e Paulo tem compromisso com a eleição, e Paulo tem compromisso com qualquer dessas. Alguém da Bíblia tem compromisso com qualquer dessas coisas que a gente vê hoje. Não, caraca, a Bíblia é mais arminiana, a Bíblia é mais calvinista. Essa não é a discussão, mas eu só queria fazer essa observação. Toda vez que eu lembro dessas discussões, eu fico um pouco bravo, assim. Porque Deus está para além disso, né? Isso é uma visão extremamente reducionista e uma visão, assim, do século XVII, né? Pelo amor de Deus, vamos... Século XVII, XVIII, vamos... Isso aí, cara, uma visão de que Deus está matando gente lá do início, soa para mim muito estranho, assim. De que Deus está assassinando gente lá do início, soa para mim muito estranho. Mas tudo bem, essa não é a discussão, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Calma, não sou o Pedro, eu sei onde eu estou, né? O Pedro, quando alguém atrapalha ele, numa frase assim, ele... O que eu estava falando? Alguém consegue lembrar o que eu estava falando? Mas é fazer aquilo, fé, é só isso. Continuar fazendo o que é certo. Saltar em direção ao mistério. Está disposto a enfiar essas dúvidas todas que você tem aí no bolso? E aí eu não estou dizendo para você ficar burro, tá? Não estou dizendo para você não estudar, não estou dizendo para você não buscar, mas estou dizendo para você não fazer da sua vida o propósito da busca. Não faça da sua vida o propósito de uma busca que você não será saciado. Não será. Desculpa, não será. Não será, você não vai ter a resposta. Então, ou você realmente começa a fazer, ou você não faz. E tá tudo bem. Eu não vou dizer aqui, caraca, você vai pro inferno, você não vai viver o melhor de Deus. Não. Não. O máximo que eu posso dizer pra você é, cara, alguém que veio pra cá e fez tudo certo, morreu numa cruz, nós estamos falando dele até hoje.
É o máximo que eu posso falar pra você. Significa que as pessoas falaram de você? Não. Ninguém conhece a minha tia. Era a pessoa que eu estava falando. Ninguém conhece a minha tia. Só as pessoas do bairro dela conhecem. Eu conheço. E talvez ninguém conheça. Quantas pessoas morreram desse jeito? Mas continuaram fazendo aquilo que é certo, aquilo que Jesus pediu para fazer. E aí, meus amigos, não confunda, e esse é o último porém que eu vou falar aqui para você. Não confunda fé com obras. Caraca, mas a gente acabou de ler o livro de Tiago e falou que a fé sem as obras, ela é morta e tal. Ok, mas você não pode fazer a fé o objetivo da obra. Porque se a gente faz isso, a gente acaba caindo num paradigma filosófico. A fé se torna uma obra, não é? Então beleza, eu reconheço alguém que tem fé, aquela pessoa que está ali doando a roupa para as pessoas e tal. Tudo bem, a gente pode pegar esses parâmetros e identificar realmente, isso é bíblico, a gente pode fazer isso. Mas a gente não pode condicionar a fé a isso. Tem gente que vai fazer o que é certo e não vai doar uma roupa para o mendigo. Ela está fazendo outras coisas. Entende? O que a gente está fazendo aqui não é para todos fazerem. Então eu não posso atrelar a fé somente a isso, porque senão eu torno a fé uma obra. Então a fé deixa de ser propriamente fé. Mas eu reconheço quem tem fé. Eu consigo reconhecer quem tem fé. Mas eu não posso dizer que aquela pessoa tem fé só porque ela faz obras. Entende? É paradoxal mesmo. A fé é isso, é paradoxal. Não existe uma resposta simples e fácil. Não existe um caminho tranquilo. Para mais loucuras como essa, siga Red Home Church no Instagram, nos acompanhe no canal do YouTube. Brincadeira. Essa câmera não está ao contrário, não? Tá, beleza. Tudo certo. Eu tenho fé que vai dar certo isso aí. Mas eu realmente queria convidar você a viver essa loucura esquizofrênica que é a fé. Esse paradoxo, que é a vida de fé. Ou você faz ou você não faz. Entendeu? Ou a gente acredita no que a gente está fazendo aqui, ou a gente não acredita. Ou a gente acredita que existe um evangelho verdadeiro, ou a gente acredita. Ou a gente não acredita, perdão. Ou a gente acredita que todas as igrejas pregam o evangelho, ou a gente não acredita. Porque enquanto a gente continuar vivendo, achando que está tudo bem o que tem sido pregado, achando que está tudo bem o que tem sido falado, achando que está tudo bem o que tem sido noticiado, achando que está tudo bem colocar não sei quantas mil pessoas no Allianz Parque e achar que aquilo é avivamento, achando que está tudo bem fazer todas essas coisas e dizer que aquilo é uma obra de fé, achando que está tudo bem sobre essas coisas, desculpa, você está no barco errado. Você está no barco errado. Você não está no barco da fé. Você não está no barco que Pedro quase vai de Vasco. Você não está nesse barco. Você está em outro barco. E está tudo certo. Mas você está vivendo outra coisa. E está tudo certo. Você está vivendo um rolê. Uhul. Está tudo certo, está tudo bem. Quem sou eu para poder falar para você não viver esse rolê? Viva o rolê que você quiser. Mas existe um evangelho verdadeiro. E, meus amigos, eu gostaria de ser achado. Eu gostaria de ser achado.
como os nossos pais da fé. Eu gostaria de ser achado como aqueles que arrancavam a sua própria pele para poder colocar pedaços da Bíblia. Eu gostaria de ser achado com esses. Gostaria de ser achado com aqueles que morreram queimados, até pelas mãos de um certo reformador aí, calvo, que queimou gente também. Mas eu gostaria de ser achado. Como John Wesley, quando eu saí da igreja que eu estava, John Wesley foi o primeiro autor que eu li, assim, Diário de John Wesley e tal. Então, ele norteou boa parte da minha jornada de me redescobrir, né? De me descobrir. Completamente esquizofrênico. Completamente maluco. Se você ler o Diário de John Wesley, você vai achar que ele é maluco. Todo dia John Wesley achava que ele tinha perdido a salvação. Todo dia. Todo dia. Será? Cara, vem aqui, fala comigo. Será que eu perdi minha salvação? Colérico, maluco, esquizofrênico. Mas continuou fazendo o que era certo, porque era certo. Eu gostaria de ser achado com esses. Gostaria de ser achado como André, crucificado em forma de X. Gostaria de ser achado como Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Gostaria de ser achado como João, maluco, gagá, jogado para morrer na sua velhice na ilha de Patmos, abandonado. Gostaria de ser achado como Paulo. Que teve sua cabeça decepada. Por isso, meus amigos, por isso eu quero viver. Não importa se eu vou ter todas as respostas. Não importa se eu não vou saber o porquê que as coisas ruins acontecem e aconteceram comigo. Não importa. Não importa se você vai ter a resposta da humanidade, a chave que vai mudar a sua vida. Não importa. Que o nosso desejo seja sermos achados como os cristãos primitivos, mortos naquelas arenas gregas. E que estavam tão alucinados que preferiam que os leões dilacerassem a sua pele ao negar Jesus Cristo. Por quê, meus amigos? Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, Ele é a coisa certa a se fazer. Ele é. Existe um nome para o que é certo a se fazer. Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a completude da existência. Ele é. Ele, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia nos alcança. Senhor, nos ajuda a ter uma fé, pelo menos 1/4 de um grão de mostarda. Porque nós sabemos que um grão de mostarda é muito difícil de chegar. Eu não quero mover as montanhas, não me entenda mal, Senhor. Não é isso. Não é esse o intuito. Eu só quero crer em Ti como a única coisa que faz sentido para mim. E o desejo do meu coração é que nós possamos viver a comunidade de fé. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude a enxergar que, apesar de nós, existe alguém. Nos ajude a enxergar que, apesar de nós, existe você. Esteja conosco, Senhor.
restitui em nós a alegria da tua salvação. Não a salvação recompensatória, mas a salvação como a única opção. Nos ajude. Em nome de Jesus.